Bem-vindos ao LashCast, o podcast da beleza para você. Porque nem só de beleza sem intenção vive o homem. E é por isso que hoje eu trouxe um convidado mais que especial para falar pra gente o quanto a intencionalidade faz parte do mundo da beleza, do mundo em si e de tudo que permeia esse nosso universo. Na verdade, é um arquiteto que vai falar pra gente sobre neuroarquitetura. Você já ouviu falar disso? Eu tenho certeza que não. E se você ouviu de forma rasa, porque hoje ele vai no detalhe. Seja muito bem-vindo, Miller, meu amigão, que agora já é tipo, a gente já tá amigo, né? Praticamente. Foram 2 cafés e já ficou com intimidade de anos. Amigo de infância. Mas é isso, ele tá aqui em Alphaville agora, fazendo várias coisas juntas, e ele vai se apresentar para vocês para falar exatamente o que é tudo isso. Conta pra gente quem é Miller primeiro. Bom, Paty, vamos lá. Eu me chamo Miller Dietrich. Eu tenho um escritório de neuroarquitetura já faz alguns anos. Me formei em 2017 como arquiteto, tanto numa universidade aqui no Brasil mesmo, quanto fora. Eu estudei na Itália. Então, e esse viés da neuro, ele veio mais com uma ex-sócia, que também é neurocientista e hoje ela faz um mestrado. E a gente sentiu a importância de não só projetar um espaço bonito, adequado, mas com a consciência do ser humano inserido nesse espaço. Como é que eu vou afetar o comportamento dessa pessoa no espaço, tanto num espaço comercial, quanto num espaço empresarial, quanto na sua casa. O quanto que a arquitetura está impactando na sua vida, para restaurar o seu dia a dia. Você chega na sua casa, às vezes estressado. Como é que esse projeto ele vai auxiliar para o seu descanso, para a sua recuperação e tudo mais? Na verdade, então, a neuroarquitetura é mais um recurso da arquitetura para trazer benefícios e chegar no objetivo final daquilo que você quer entregar para o seu cliente. Exatamente. A neuro, ela é um campo da ciência que ela estuda as técnicas que a gente aplica justamente para criar esse conforto, criar esse estímulo dentro dos ambientes. Então nós temos biofilia, por exemplo, nós temos várias outras técnicas aplicadas para gerar essas sensações. Isso é de forma inconsciente? Não. Ela é, assim, a gente aplica de forma consciente para que as pessoas sintam de forma inconsciente. Então, muitas das vezes, um simples odor, seja ele mais leve, seja ele mais marcante, ele vai produzir uma sensação na pessoa inconsciente. Ele vai ativar uma memória, ele vai ativar uma emoção, por exemplo, mas de forma inconsciente. E tem algumas mais conscientes, por exemplo, se você passa em frente a uma loja da Melissa, não precisa nem ver a placa da loja, você só sentir o cheiro, você olha pro lado, estou do lado de uma loja da Melissa. É verdade, porque tem coisas que a gente nem... Cores, né? Cores a gente não percebe, às vezes um som de fundo agradável, aquele som ele existe. Em certo momento, você para de pensar nele. Primeiro tem um impacto inicial. Você entra num ambiente, por exemplo, num salão de beleza, e tem uma música legal, uma música agradável. Você tem um primeiro impacto. Isso te agrada. Aos poucos, essa música ela vai vindo para o seu subconsciente, porque você vai esquecendo dela, mas ela está ali trabalhando o seu comportamento, as suas sensações, as suas emoções e assim por diante. E hoje você sente que o cliente ele pede esse tipo de influência, digamos assim, no projeto, ou ele fala, não, eu quero atingir o objetivo tal, ou não, eu quero realmente, de forma estratégica, trazer tal resultado. Então, por exemplo, num ambiente comercial como o meu, as pessoas querem estimular vendas, querem estimular que conforto. O cliente fique mais, né? Que o cliente não queira ir embora, ou sei lá. Tá, no ambiente comercial, sim. No ambiente empresarial, o cliente ele chega, o empresário chega, ele pede esse tipo de situação. Ele precisa alavancar o negócio, ele precisa trazer pós-venda para o cliente de maneira adequada, ele precisa que o atendimento flua de maneira certa, com um layout, com a cor, ele precisa que a marca fique impregnada na cabeça da pessoa. E como é que eu vou fazer com que a marca fique na mente da pessoa, que depois que ela saia daquele ambiente, ela ainda pense na marca, ou ela vai olhar alguma coisa e vai lembrar da marca. Tá. Isso muito forte no comercial. Quando você chega no residencial, o cliente já é meio a meio. Tem muitos que vêm com um funcional. Eu preciso solucionar um problema que eu tenho hoje e que na nova casa ou na reforma não tenha.
E tem os clientes que realmente vêm com essa questão do conforto, que ele quer que a casa dele seja mais confortável, principalmente pós-pandemia. A gente fala muito dessa questão da pós-pandemia, que as pessoas começaram a entender mais sobre a casa de morar, que não é um ambiente que você chega lá, dorme e vai embora para trabalhar e tudo mais. Não. Você tem que vivenciar a sua casa. Ela precisa ser um ambiente que você chegue e se sinta relaxado para que o seu corpo e sua mente se recupere para o próximo dia e assim por diante. Porque às vezes, né, tem gente que fala, ai, não tenho nem vontade de voltar para casa, ou tem gente que sonha em voltar para casa. Em voltar para casa, né? Os dois termos. Isso você acha que é o desequilíbrio do dia a dia, desses elementos Sim. que muitas vezes a pessoa usa na casa, e aí você acha que influi totalmente no comportamento da pessoa? Influi. Porque assim, nós somos impactados pelo meio, pelo ambiente que a gente está inserido. Então nós temos a nossa casa, nós temos o trânsito, nós temos o trabalho, nós temos a cafeteria, nós temos o restaurante, nós temos o shopping, nós temos o cinema. Nós temos várias coisas que influenciam no nosso comportamento, seja para ponto positivo, seja para ponto negativo. É claro que a gente sente com uma força maior aquele negativo, porque ele estressa, ele desregula o hormônio, afeta a saúde a longo prazo, e tem muitas outras vertentes, não só a arquitetura, mas várias outras coisas. E aí quando você chega na sua casa e aí você não tem um ambiente recuperativo, ou você chega no seu trabalho e o seu trabalho não é um ambiente adequado para que você se sinta seguro, confortável, sensação térmica, que seja um ambiente que não seja tão quente, tão frio, isso atrapalha. Porque tem essa questão de lugares muito frios, justamente para gerar desconforto. Tem. Não, existe a questão de gerar sensações negativas de propósito. Comércios, por exemplo, que precisam de um alto fluxo e que as pessoas precisam se movimentar por aquele ambiente, eu não posso criar um ambiente extremamente agradável. A pessoa nunca mais vai embora. Ela nunca vai sair dali. Então, assim, a pessoa que precisa de um fluxo muito alto para ter ganhos, para ter lucratividade, ela precisa que o ambiente seja teoricamente desconfortável, não de maneira ruim, mas que essa pessoa ela vá ali, usufrua do produto dele e saia para que a próxima entre e assim por diante. Então são técnicas, elas são, igual a gente falou, são conscientes na hora de se aplicar, mas o público em geral ele sente ela subconsciente. Porque quando um cliente te procura, então, quero fazer um projeto com você. Então você tem que fazer todo esse estudo. Todo um estudo. Desde do público final. Do funcionário, de como é feita a entrega, a abertura do negócio, se vai receber algum fornecedor, como esse fornecedor recebe, até a entrada do público, a saída do público. Então, tem várias coisas que são analisadas antes de comércio para comércio, para que as estratégias sejam posicionadas de maneira correta. Porque senão você pode conseguir atingir o efeito contrário. O efeito contrário. Né? Um efeito contrário muito interessante é gourmetizar as coisas. Então a gente vê essas hamburguerias de bairro, por exemplo, que elas tinham o público delas justamente por serem hamburguerias de bairro. E muitas tentaram, nesse viés de gourmetização, sofisticaram o produto em tal ponto que ela começou a perder o público. Que era o público que queria ir até ela por conta de ser uma hamburgueria de bairro. Então, assim, tem que tomar muito cuidado em saber realmente quem que é o seu público. Por exemplo, num salão de beleza. Existe o salão aqui, num ambiente mais comercial, um ambiente mais Alphaville, de alto padrão. E existe o salão lá no meio do bairro. Qual que é o público de cada salão? Então, quais são as estratégias que eu vou usar para chamar cada público dessa pessoa? Claro que a gente está num ambiente de estética, um ambiente de beleza. Então, todos eles pedem essa questão estética na ambientação, no desenvolvimento do projeto. Mas até que ponto? E qual tipo de estilo? Sim. Então, é feita uma análise muito minuciosa em si. Porque, assim, eu vejo que, assim, às vezes a pessoa, por achar que é um salão de luxo, tem que ser tudo muito grande, tudo muito enorme, tudo muito... Sim. Só que se perde muito, porque não é isso, né? Não. Na verdade, quando a gente fala, eu vejo muito aqui, porque, assim, as pessoas até hoje acham que não faz
que é frescura, o que é balela, essa coisa de entender o seu público-alvo. Gente, é fundamental. É fundamental. Se você não souber a cliente que você atende, onde ela frequenta, o que ela gosta, o que permeia o universo dela, você não entrega para ela aquilo que ela está buscando. E assim, num geral, se a gente for generalizar todos os ambientes de estética e beleza, eles precisam ter conforto. Sim. Você precisa gerar um conforto. A pessoa está vindo, às vezes, de um dia estressante e que o salão, ele é um local que ela vai se sentir de acolhimento, que ela vai se sentir melhor. Então, a gente precisa sempre vir no viés de conforto, independente de ser um luxuoso ou não luxuoso. Sim, eu acho que o salão de beleza, como ele traz transformação, seja no seu dia, no seu cabelo, no seu estado de espírito, né? Quando você se sente bem exteriormente, o seu interior também começa a se sentir bem. Quem não gosta de se sentir bonito ou mudar, eu tô me sentindo para baixo, vou fazer uma mudança. Eu acho que o cabelo é uma das primeiras coisas que a gente imagina. O cabelo é a roupa que você sai todo dia, anota Exato. essa. Só que além disso, eu acho que você se sentir bem naquele lugar, que você, de repente, reservou um tempo do seu dia ou simplesmente se sentiu merecedora de um autocuidado. Nem é aquela transformação. A pessoa, de repente, vem fazer as unhas, lavar o cabelo, nada muito, né, além disso. Teoricamente complexo. Mas é aquilo, aquele momento, é aquele combustível. Eu já ouvi clientes falando aqui que, nossa, que esse tempo que ela passa aqui, que ela não precisa falar nada, que ela não precisa pensar em ninguém, que ela não precisa pegar o celular, é isso que ela precisa. Então, assim, ela vem fazer uma escova, mas para ela é a terapia semanal dela, né? Então, isso faz sentido numa hora de um ambiente que consiga segurar alguns ruídos ou que traga algumas coisas. Exato. Porque a gente fala daquela... como é que chama? Que tá usando agora ruído branco. O ruído branco. Até isso é usado em alguns ambientes. Você vai contar pra gente. Eu vou enumerar, então, aqui algumas coisas que são importantes para salão de beleza. Então, vamos lá. Primeiro, às vezes o seu salão precisa que otimize o layout. Seria a organização, tanto do mobiliário quanto da setorização. Essa setorização ela é muito importante porque ela precisa ser mais orgânica. Eu não posso sair, ali eu estou cortando o cabelo e agora eu preciso lavar o cabelo e atravessar o salão inteiro para lavar o cabelo, aí eu vou voltar para minha cadeira e aí às vezes o profissional não foi comigo, ele gera um desconforto. Então na hora que a gente chega para analisar o salão, primeiro é o fluxo. Como ela entrou, como ela visualizou, o que ela está vendo, até isso é importante porque você tem que induzir o teu cliente o que ele vê e o que ele não vê. Isso é a parte importante do negócio, porque ele precisa se sentir seguro dentro do ambiente. Aquilo que ele estiver vendo é importantíssimo. Porque uma coisa, parece besteira, mas não. Até onde a cliente coloca a bolsa é importante. Exato. Porque ela fica toda perdida, ela não sabe se ela vai para o lavatório com a bolsa ou não vai com a bolsa. Então são detalhes, né, que fazem toda a diferença nesse barulho aí do atendimento. Ela fica querendo apoiar em algum lugar e aí ela fica desconfortável porque ela, se eu pôr aqui, eu posso, não posso. Esse desconforto vai gerando um hormônio ali que vai gerando ansiedade e que acaba, às vezes, prejudicando o profissional que vai atender ela. E aí é um tipo de pessoa que, por mais que ela vai estar super bonita, mas aquela ansiedade foi tão grande nela que ela não vai achar nada bom. Aquela experiência já não foi legal. Exatamente, o que você queria entregar, né? E essa coisa, explica pra gente o que é a biofilia. Biofilia, tá. A biofilia é uma técnica que a gente usa para neurociência para trazer a parte natural para dentro dos ambientes. Não é trazer uma planta para dentro do ambiente. A natureza ela vai muito além disso. Então são os formatos dos mobiliários, a textura é muito importante, a cor, e aí a cor geral, qual cor você pensa quando você pensa em natureza? É um verde, é um azul do mar, é um azul do céu, é um tom de areia, é um tom de terra. E aí esses elementos aplicados, quanto mais naturais eles parecerem, mais confortável você vai se sentir dentro do ambiente. Né? A madeira, pedra natural, o couro é um elemento que traz essa questão de natural. A textura um pouquinho não tão lisa, mas que tem um rústico, um áspero, uma bancada. Aí, assim, depende do local onde você vai pôr. A bancada de trabalho precisa ser lisa, facilitar a limpeza e tudo mais. A cadeira onde a cliente senta, talvez um braço com uma textura ali, porque ela vai ficar com o roupão dela e ela vai pegar em alguma coisa gostosa, um tecido gostoso. Então, assim,
essa biofilia ela vai muito além só da planta, mas é os elementos você pensa, que remetem à natureza. Que você pensa, todas as samambaias no ambiente. Não, gente, tá vendo? Mas e cuidado! Cuidado! Gente, não põe planta de plástico. Não, e aí encher, né? Tipo assim, porque eu já vi ambientes, já vi salões, já vi que quer trazer essa questão mais natural. E traz aí, planta. É muita planta. E aí você se sente na floresta amazônica. De repente não é isso que a cliente quer, né? E outra, eu, por exemplo, não sou essa pessoa. Exato. Você pode fazer um ambiente biofílico sem trazer uma única planta para dentro do ambiente. Porque a biofilia é isso. São os elementos naturais ou os elementos que remetem à natureza. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não é só realmente trazer a planta, é todo um contexto geral do que é natural. E aí, uma das coisas que, quando eu falei que eu ia trazer você, né, e as pessoas assim já falam, nossa, mas isso é muito complexo, né, então isso deve custar muito mais caro do que um arquiteto normal. O que você fala para uma pessoa dessa? Porque eu sei muito disso, porque às vezes a gente, em agregar valor, a pessoa já acha que um valor, o custo é muito alto. O que é para você? Como é que você explica isso para o cliente? O custo de obra em si, vamos falar em obra em relação à reforma ou abrir um negócio, ele vai ser o mesmo. A questão é a análise que é feita em cima para aquela obra, em cima daquele finalizado. Então, o custo do arquiteto é o custo do arquiteto. As especializações de cada um vai ter. E a neuro é uma especialização que vai pensar muito mais no humano inserido no espaço. Então, achar que o custo vai ser mais alto porque o arquiteto é neuro, o arquiteto é... Não, isso está errado. Até porque, às vezes, muitos ambientes eles precisam de tão poucas intervenções que o meu custo vai gerar menos custo para você. Porque eu vou conseguir identificar qual que é o problema do espaço e, com poucas intervenções, alterar aquilo para que você tenha mais público, para que você seja um espaço mais agradável, para que o seu público, que já é recorrente, consiga chegar para você e falar assim, nossa, como o seu espaço melhorou, o que você fez? Aí a pessoa fala assim, eu pintei a parede. Tipo, não é muita coisa, mas às vezes uma cor que você colocou ali a mais. Mas é o olhar. É o olhar, é chegar, entender toda a complexibilidade do espaço, da movimentação, da pessoa inserida. A gente não pode tirar a pessoa inserida do espaço, então eu vou visitar o espaço, eu vou olhar como é que o público está se comportando dentro do espaço, para ir identificando alguns problemas, sejam eles estruturais, ou eles podem ser metodológicos. Às vezes é um toque na equipe. Olha, faz isso aqui, ó, traz o café dessa forma, coloca isso aqui em tal lugar, que já melhora o ambiente. E aí você consegue fazer essa análise. Exato. Você faz uma análise, então, comportamental do ambiente. E física. São as duas análises. Muito Porque legal. assim, como é que eu vou tirar o ser humano... Porque é trocar o pneu com o carro andando. Tipo isso, né? A gente tem uma frase muito interessante no escritório, que é, o bonito que não vende é feio. Porque se você abre um espaço... É igual aquela pessoa de olho claro, feia. Falei. Olha o cancelamento. Foi horrível. Mas assim, se a gente pensa nisso na parte comercial, que difere muito da parte residencial, né? O estudo é outro. Se você tem um espaço extremamente bonito, a gente vê muitas lojas assim que abrem, são extremamente bonitas, e aí não dá meses, ela fecha, porque não vendeu. E aí o investimento ali, ele foi jogado fora. Porque às vezes ou não houve na etapa de construção do cliente, abriu a loja no lugar errado, por exemplo, ou o teu público-alvo era um público com um padrão e você abriu uma loja com um padrão totalmente diferente, aí aquele público que deveria entrar, ele se sente acuado para entrar no ambiente, então... E você acha que, por exemplo, existem pontos comerciais que a pessoa fala, é ali, esquece, não vá ali, porque toda ali cidade tudo tem. Que abre, fecha. Toda cidade tem. E você acredita nisso ou você acha que pode ser transformado? Eu acho que pode ser transformado. Eu acho que assim, todo local tem uma função e um público-alvo. É saber entender quem que é teu público em volta, que é um dos públicos mais importantes, que é o proximidade, para você abrir um negócio. Então, às vezes, por isso que se criam ruas, a Rua da Noiva, então só tem loja de noiva, a Rua de Iluminação, só tem loja de iluminação. Acabam se criando culturas de onde você vai. E é claro que existem outros comércios, padarias, que tem que ficar pensando... Na locomoção. Se é residencial, se não é residencial.
Se o local que ela está é mais empresarial, que tipo de padaria eu vou abrir? É diferente de uma padaria de áreas residenciais. Então, altera bastante, mas é pensado. E aí, o erro, às vezes, do empresário é não procurar o profissional para estar ali junto com ele na escolha. Uma das coisas que o escritório faz, a gente vai junto com você no prédio onde você quer alugar, se você quiser mudar. E aí a gente vai analisar juntamente se vale a pena ou se não vale a pena e se vale muito a pena. Sim. Até porque, às vezes, você vai fazer um investimento ali significativo. Então, você tem que ter essa noção de que você pode, né, já ter uma informação. Hoje em dia tem esses recursos, né? E a neuroarquitetura, ela abrange, então, você consegue atender desde o residencial até escolas, tudo. Fala um pouquinho aí para o público que não é só de salão de beleza. Você falou de escolas porque eu trabalho com escolas. A neuro, ela tá ali para entender a situação e adequar a situação ao projeto. Então, ambientes escolares, ambientes institucionais, como alguns trabalhos que eu já desenvolvi de escolas e arquitetura sacra, por exemplo. Na arquitetura sacra, você tem todo um viés religioso ali de ritos para incorporar na arquitetura. A forma com que eu trato a acústica de uma igreja, a reverberação de um cântico, do coral, aquilo bate, volta e gera um estímulo, é diferente do salão. Que eu não posso ter ruído vindo de fora e eu não posso que o seu cabeleireiro fale, reverbere e eu escuto do lado. Sim. É um outro sistema de acústico. Então, é adequar o estudo da neura ao tipo de cliente. E aí a gente vem para o residencial. O residencial como ambiente de cura. Então, a palavra da casa de morar, que está muito em alta, que hoje já não é só um dormitório. Você vive ali, você come ali, você tem interações com a sua família ali. Então, você se restabelece. Muita gente tem lazer em casa. Como é que você está vivenciando essa casa de morar? A sua casa ela é de morar ou ela é um dormitório? E aí são feitos os trabalhos. Eu vou dar exemplos de alguns problemas psicológicos hoje em dia. A depressão está muito em alta, ou a ansiedade, que é o inverso, que pode gerar uma depressão. A arquitetura ela pode auxiliar nesse processo de cura. Nós não somos o remédio, nós somos o auxiliador. Então, muitas das vezes, tem que consultar, por exemplo, o psicólogo ou o psiquiatra da pessoa para entender como é que está o tratamento, para que eu também não atrapalhe. Para não gerar estímulo onde não é para gerar. Exato. Se a pessoa é muito depressiva, eu preciso gerar estímulo. Se a pessoa é muito ansiosa, eu não posso gerar tanto estímulo. E aí, os processos, as técnicas, elas vão mudando de um para o outro. Então, quando a gente fala do briefing, que é a coleta de dados para poder desenvolver o projeto, ele acontece em vários momentos. E um desses momentos é com o psicólogo, com o psiquiatra, que é um dos trabalhos que eu faço no escritório, justamente para entender o contexto da vida dessa família, da pessoa, e como eu posso auxiliar com a arquitetura nesse tratamento. Mas eu também não posso atrapalhar. Sim. Então, E às vezes a pessoa não quer abrir certas coisas para você, né? Como para qualquer outro tipo de consultoria que a pessoa busque. Eu vejo porque, difícil. Por exemplo, para o salão. Aí uma dona de salão quer toda a minha orientação e tal, como mentoria. Mas ela não quer me falar dos números dela. Como é que eu vou ajudar na gestão dela? E essa questão de valor não é só você, essa questão de valor é nossa também. A gente, o comercial não, o comercial é mais fácil você entender de valores, a pessoa já chega, olha, eu tenho X para investimento. O residencial não, essa cultura do brasileiro, dessa dificuldade de abrir, parece que falar um valor... E achar que o outro está interessado... Isso, ou que eu vou ser gastar mais, gastar menos, investir mais, investir menos... É complicado, mas a gente tem as técnicas, na neuro, na pós em neuro, a gente faz psicologia comportamental em cima de uma das matérias, como atender a pessoa para que ela se sinta confortável e ela mesmo vá falando dos problemas, porque eu chego falando sobre a neurociência, sobre o projeto de arquitetura com neurociência, já abre um conforto maior, eu já abro mais a pessoa, eu já consigo vencer barreiras aos poucos, porque ela vai começar a entender que eu trabalho com comportamento, ela vai sentir à vontade. Olha, eu tenho um problema, e o problema é esse. Como você pode me ajudar com o meu projeto a melhorar esse problema?
quanto melhor a comunicação em qualquer área, você facilita e acaba abreviando o tempo para essa expectativa. Por exemplo, o que eu vejo é, por exemplo, uma pessoa, você quer chamar um arquiteto e aí eu acabei de fazer essa iluminação. E aí você chega, e aí eu tenho que te falar, ó, gastei tanto aqui, ó, acabei de fazer essa iluminação. Porque aí você já vai falar, você não vai chegar e falar, a gente tem que trocar tudo, né? Essa iluminação tá toda errada, tá. Não, então assim, traga as informações, não fica testando a pessoa. Tem gente que quer testar e ver, como é que vai ser. Para, gente, para. Quanto melhor e mais limpa a comunicação, mais rápido você vai chegar no seu objetivo. Quanto mais dores eu entender, mais dores eu vou solucionar. Então, independente de comercial residencial, eu preciso entender as dores. A gente fala muito que é engraçado na arquitetura, é a bagunça. Sim. Por que a sua casa está bagunçada? Porque você, às vezes, é realmente uma pessoa que acaba bagunçando ou porque não tem um espaço, um local para você guardar aquilo que está bagunçado. É igual quando a gente fala, não mexe na minha bagunça, que aí... né? É uma bagunça organizada. Então, depende da bagunça. Você tem que entender qual que é o tipo de bagunça. E aí... É engraçado que quando a gente fala que a gente vai na casa do cliente, a gente começa assim, não arruma a sua casa. Para me receber. Eu quero ver a sua casa como ela é no dia a dia. Para poder... Você vê o cliente, ele assim, como assim? Porque gera um desconforto você levar alguém na sua casa que é um estranho, porque os primeiros atendimentos... de certa forma, avaliar, né? Vou te julgar, não um julgamento errado, mas um julgamento que eu preciso para poder desenvolver pra você ajudar. o projeto. E aí você chega lá e aí ninguém gosta de se despir para o outro. Mas é uma coisa que a gente trabalha na mente do cliente, que como eles contrataram a gente, nós vamos fazer o nosso trabalho. E é o nosso trabalho despir ele e falar assim, olha, é assim que a gente vai arrumar. E se eu não ver o problema, eu não vou conseguir desenvolver o projeto. E na hora que ficar pronto, esse problema vai se repetir. E depois, para solucionar ele, como é que faz? Depois que ficou pronto. Porque, por exemplo, né, eu falei que a gente vai mexer na minha sala e uma das coisas que eu falei, eu quero colocar uma mesa, porque eu também quero fazer algumas mini reuniões dentro da minha sala. Né? Aí ele trouxe algumas ideias e tal. Porque assim, tem gente que eu falo, quando eu peço sobe no escritório, a pessoa já sobe com medo. E tem gente que já sobe tranquilo, que vai tomar café e tal. E você gera uma expectativa. Essa perspectiva é muito diferente, né? Você gera uma expectativa, seja ela para boa ou ruim. E aí essa geração de expectativa vai gerar um imaginário na cabeça do cliente. E aí quando você abre a porta, qual que é o estímulo que você vai causar na pessoa com a expectativa que ela criou? É igual quando você vai fazer uma viagem e você gera uma expectativa que todo mundo está falando da viagem, fala bem do lugar, e você chega lá e fala assim, não gostei. E aí às vezes você não gosta porque você gerou tanta expectativa que frustrou. Então a sala, a gente sempre fala que a sala do CEO, a sala do diretor, a sala da pessoa que vai fazer a reunião mais privativa, ela precisa ter tanto a cara da empresa, mas ela precisa ter a cara da pessoa. Porque a gente se conecta com pessoas. Já se passou da época que eu me conectava com os valores da empresa, com a empresa em si. Eu compro da pessoa. Sim. Então, a sua sala, ela tem que imprimir essa parte pessoal junto com o institucional. E ela precisa mostrar você. Porque quando a pessoa for comprar algum produto seu, ela vai comprar de você. Então, qual que é a sua característica que está aqui naquela sala? E o que essa sala está passando? Ambientes de estética precisam passar ambientes estéticos. Então, se você chega na sua sala e está desorganizada, o cliente meio que afasta. Empresas que trabalham com solidez. Eu não vou colocar uma mesa com pé fino, porque vai causar a fragilidade. E se é uma empresa que eu preciso de confiança e solidez, tem que ser uma mesa com pé robusto. Isso é subconsciente. A pessoa ela não vai ficar olhando o pezinho da mesa para saber se o pezinho da mesa é fino e que aquilo ali vai causar para ela um desconforto. Mas ela vai ficar desconfortável. Então vocês, na verdade, neuroarquitetos, trabalham o branding total da empresa, porque trabalha nos 5 sentidos, 6 sentidos, sei lá quantos sentidos. São mais de 10. Olha lá. A gente acha que são 3, né? 5. Olfato, então, mas é o básico. Olfato, tato, paladar, audição, visão. É. Depois a gente tem sentido de termo, que é como a gente sente a sensação
térmica do ambiente, a gente trata o equilíbrio como sentido. Então, eu não sei se eu posso colocar como subsentido ou sentido, mas assim, é estudado de maneira mais detalhada para conseguir entender o comportamento, porque o comportamento ele não vai ser só emocional, sentimental, ele vai ser químico. Então, quantidade de hormônio que eu estou gerando na pessoa, o cortisol, eu posso subir e diminuir o cortisol. A gente sabe que o cortisol ele pode gerar vários problemas no nosso corpo quando ele está alto, que é o estresse. Muitas mulheres sofrem, às vezes, até de queda de cabelo por causa de cortisol alto, de estresse alto. E como eu vou minimizar isso? Insônia, a gente fala muito da iluminação. Acho que é um dos pontos que a gente mais fala da iluminação, que eu posso auxiliar. Eu não vou curar a sua insônia, mas às vezes a sua insônia, olha na sua casa, vê se a sua casa tem luz branca. Se a sua casa for inteira branca, ela está inibindo a sua produção de melatonina, que é o hormônio que a gente precisa para dormir. Porque o branco, ele dá aquela sensação de estar no dia o tempo inteiro. E o seu biológico, ele vai entender que é dia. Que não é para desligar. E ele não descansa. Então a luz amarela, que é a luz mais confortável, que é culturalmente, que as pessoas falam, porque eu prefiro a branca porque a branca ilumina. Mas a amarela não ilumina. Mas a branca é muito hospital, né? Se você for pensar. Não, estado de alerta, estado de atenção. Estado de alerta. E assim, na lei, o único local que eu preciso pôr luz branca é no centro cirúrgico. O resto tudo é amarela. E os hospitais hoje estão mudando isso. Nos quartos onde você vai fazer uma recuperação depois de uma cirurgia. Você põe luz branca, como é que você quer que essa pessoa recupere? Se o organismo dela vai estar em alerta o tempo inteiro. Não, essa pessoa precisa descansar, porque ela está em processo recuperativo. Então, na sua casa, essa luz ela precisa ser amarela. Aí você vai olhar principalmente no quarto, o quanto ela ilumina. E não o fator de cor, que é a luz quente, luz fria, luz neutra. Você vai olhar se ela ilumina e aí pôr a luz amarela. Em outros ambientes, a gente coloca neutra. Se a pessoa fica incomodada achando que a luz não ilumina, a gente põe um neutro. O que é um neutro? É a luz meio que reflete o meio-dia. Então, nas cozinhas, onde você precisa fazer algum tipo de corte, de trabalho, ou quando a gente fala em ambientes de maquiar. A gente sabe que a maquiagem na luz neutra e na luz amarela, ela interfere dependendo do evento que você vai. Então, muitas amigas reclamam que se maqueiam e aí elas saem na rua e elas falam assim, minha maquiagem some. Mas assim, eu tô na frente do espelho, eu tô linda, aí eu saio na rua e minha maquiagem some. Aí eu pergunto, qual que é a cor da luz do teu espelho? Geralmente é branca. E assim, para o cabelo, a gente tem aqui toda essa questão de cuidados, porque no lavatório eles pedem um tipo de iluminação, na bancada outro. E na hora de fazer a tintura... Porque acaba mudando a cor do cabelo, né? Então, assim, é muito importante E isso. assim, uma coisa é a cor do cabelo no salão, você tem que pensar na hora que ela sai no sol. Exatamente. Então, assim, se a luz Tudo que for remete errada... mais a luz natural. A luz natural. Se a luz for errada, eu não vou falar pra você testar, pintar um loiro numa luz branca numa pessoa, fazer um teste. Mas ela sai, dependendo da tonalidade, e no sol fica verde. Sim. Não precisa nem ir pro cloro. E ela acha que, nossa, né? Na hora de você estar ali dentro do salão, com aquela luz, tô linda, tô maravilhosa, ficou ótimo. Mas aí você sai na luz real, que é a luz amarelada, que o sol tem o fator de luz amarelo, aí ela vê o estado real. Porque eu falei de 3 sentidos, porque quando a gente pensa em som, visão e olfato, e não é só isso, um salão de beleza é muito mais do que isso. Muito mais a sensação térmica. A gente estava comentando aqui no começo, antes de começar, nossa, a sala tá quente, a sala tá quente, a sala tá quente. Isso influencia. Totalmente. Isso te tira a concentração até certo ponto. E se você tá num salão para você se sentir confortável, relaxado, se ele tá quente, como é que você relaxa? Você não relaxa? Então você tá estragando de novo o processo. O que você trouxe, né? Então, assim, são dicas, são várias coisinhas, às vezes pequenas, que não precisa ser demolir uma parede inteira para você poder mudar o salão. Mas é pensar em cada ponto o tato, igual a gente estava falando, em relação a pegar em alguma coisa ou oferecer um café já é paladar. Sim, Então, assim, eu sou de Minas, então a gente cresce, né, na rodinha da mesa, da cozinha o tempo inteiro. A sensação de satisfação, de alimento, de estar satisfeito ali, do seu organismo não estar reclamando que você está com muita fome, que você está com sede. Então, o seu salão oferece um copo d'água, o seu salão oferece um café, o seu salão oferece um cappuccino, ou alguma coisinha diferente, um docinho, um aperitivo, alguma coisa, para satisfazer aquela cliente. Às vezes ela saiu correndo do trabalho,
Ela tá com Sim. fome, mas ela não vai te falar que ela tá com fome. Mas se você oferecer às vezes ali... A gente tem aqui algumas coisas que de forma inconsciente são marcas do salão. Tipo chá gelado, tem cliente que brinca, que fala assim, não preciso nem cortar o cabelo, se tiver aquele chá gelado, Já né, vou ganhei passar meu dia. tomar o chá, e aí, se tiver, né, como cortar o cabelo, brincadeiras à parte, mas assim, já ficou meio que uma marca registrada, o pão de queijo. Mas acontece né, em certos isso comércios, a pessoa só vai lá para tomar o chá gelado, igual você falou. Ela não vai lá nem para usar o salão em si, mas ela vira um cliente recorrente que não é um chá gelado que vai falir você, Sim, digamos assim. Exatamente. E é um tratamento pós. E vira referência do lugar. O salão do chá gelado. O chá gelado, o pão de queijo, porque eu já tenho... Eu mesma, antes de ser a dona do salão, eu já passava no salão, muitas vezes, para pegar o pão de queijo para descer com os meus filhos na natação, que era na mesma rua aqui. Então, olha para você ver, né? Muito antes, sem saber... E é uma das nossas marcas registradas, que é o melhor pão de queijo aqui da região. E quando você tem esse tipo de cultura, o melhor pão de queijo, tem pessoas que desviam do seu caminho de casa, do seu caminho do trabalho para passar naquele lugar. Então, assim, criar uma cultura de bom atendimento, de espaço agradável, faz com que o seu cliente também vá até você. Sim. Então, você vê que a análise ela é muito mais minuciosa, ela é muito mais profunda do que a gente imagina que ela é na hora de abrir um comércio, ou pensar na sua casa, ou pensar numa casa de férias, e assim por diante. E aquela cliente que te chama, né? Mas aquela cliente imediatista, como é que você trata ela se ela quer para ontem um ambiente renovado e você tem que fazer todo esse estudo? Não tô falando de mim, tá, gente? Imagina, ela não é imediatista. Nossa! Mas porque tem isso, né? Olha quantas etapas. São muitas. Né? E aí a pessoa quer, em um mês eu quero tudo diferente, tal e tal. Isso é uma identidade de uma pessoa ansiosa. Que a geração é muito ansiosa. Toda uma geração daqui pra frente, ela já é ansiosa, porque como tem internet, é tudo à mão, ela acredita que é pra ontem. E aí a gente começa a falar pra pessoa que tem o fator humano. Não é só eu. Sim. Depois vai vir o empreiteiro, vai vir o pedreiro, vai vir o pintor, o eletricista. São pessoas. E as pessoas levam tempo, são trabalhos manuais. A gente tem que tratar a arquitetura como um trabalho manual. Não é um trabalho industrial. É um construir independente de reforma ou não. Exato. Vem a indústria para ajudar a ser mais rápido às vezes. Mas ainda é muito manual. Você tem que ter um corpo de pessoas trabalhando ali para poder desenvolver. E aí, como um bom comerciante empresário que eu também sou, a gente bate muito na questão assim, você quer bem feito ou você quer de qualquer jeito? Se a gente quiser abrir para amanhã, a gente faz de qualquer jeito. Aí você abre, fica satisfeita, eu recebo, mas eu não posso te garantir que vá ficar com a qualidade para aumentar o seu fluxo. Aumentando o seu fluxo, aumenta o seu caixa, o faturamento. Então, é tratado, é conversado com a pessoa para mostrar para ela que esse tempo ela vai mais para frente recuperar o que ela acha que ela perdeu, porque querendo ou não, se a gente tem um comércio, a gente vai investir numa reforma, a gente vai ficar fechado. E esse fechado, ele gera uma ansiedade porque você não está lucrando, porque acaba virando um gasto. Porque eu estou fechado, eu não estou funcionando, eu estou gastando e o dinheiro só sai, e o dinheiro sai, e o dinheiro sai. Então, primeiro existe o processo da análise, para que quando eu faça a reforma, ela seja rápida, pontual, e aí você fique o menos de tempo fechado possível. Mas esse processo anterior, tem que existir, né? Tem que existir. Então, na verdade, aqui, por exemplo, o que eu faço? Toda vez que eu preciso mexer, claro, ou a gente pega um feriado, algo que a gente consiga, né, minimizar o prazo, ou a gente faz à noite. Sempre à noite. A reforma de shopping, né? Porque não dá. Porque essa coisa de você ter que fechar, às vezes, 2, 3 dias. O Brasil, infelizmente, já é um país que tem muito feriado, né? Então, assim, ou você otimiza aí, claro, uma reforma grande, a gente não está falando de... Mas é o que a gente faz, por exemplo, de reforma de escola. Às vezes uma pintura só vai ocorrer nas férias. Você não fecha uma escola. Como é que você fecha uma escola para reforma? Você não fecha. Ou você começa a setorizar e tirar o aluno daqui para lá e não sei o quê, e faz todo um processo metodológico ali para você reformar uma área, e essa área você vai reformando por setores, ou você vai
reformar aquilo que dá para reformar nas férias. É. Então aquilo que precisa, assim, tipo, eu não vou conseguir tirar os alunos daqui para cá, porque é tudo. Aí você tem que fazer nas férias. Então, existe um cronograma, e é feito um cronograma em cima também dessa base de estudos. Então, eu preciso reformar A, B, C, D. O C dá para fazer nas férias, o A precisa relocar os alunos, o D precisa disso. E aí a gente vai intervindo nesse cronograma, mostrando como é que faz para otimizar. Na verdade, tem que segurar a ansiedade para organizar até isso, né? Até fazer o ABC, até entender se é uma coisa pequena, uma coisa grande, é uma coisa que você troca de sala. Aqui, por exemplo, Sim. eu mexi numa sala, eu troco para de outra. Sala, vai para outra. E a gente vai fazendo. Tem que entender o processo. Você tem que entender o processo e o você seu tem que ambiente. entender o que dá para fazer e o que não dá para fazer. E é claro que, assim, numa reunião, é engraçado que a gente, vou voltar por ser de Minas, vamos num café. Aí você come alguma coisa, você toma um café, você fica satisfeito. Até na hora de fazer esse atendimento, eu uso da neurociência para acalmar o meu cliente. A gente sabe que um cliente satisfeito, a conversa flui melhor. Então, e nada como uma pessoa alimentada. Bem alimentada, menos estresse. Então, e muitas lojas usam dessa tática. Lojas que vendem roupas esportivas. Quer uma cervejinha? E aí esse álcool no organismo, por mais que ele seja pouco, ele já está alterando o seu caminho neural. Então, você fica mais flexível, você fica mais mole, maleável, a conversa parece que fica mais agradável. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Né? E aí você capta o cliente, como o cheiro de citronela no Shopping Cidade Jardim, nas escadarias. A citronela ela ativa uma área cerebral que te atiça a querer comprar. Então você, mesmo não comprando, mas a vontade, ele vai estimular. Ele vai estimular. Então, o odor, ele estimula muito essa questão. Aí a gente volta para o salão de beleza. Qual o odor que você pode ter no seu salão de beleza que vai estimular, acalmar o cliente, desestressar o cliente? A gente tem alguns cheiros, por exemplo, a lavanda, que já foi considerada uma daquelas que acalmam. O chá que você serve de camomila também tem um cheiro bem gostoso, bem aromático. E aí tem empresas que produzem o próprio cheiro para gerar a identidade. E aí no final de uma consulta, no final de uma venda de produtos, você entrega aquele cheiro para a pessoa. Então, são estímulos. Eu trabalho com os estímulos. Isso tudo faz, né, com que você chegue nesse objetivo final do seu cliente. E o que você indica, assim, para as pessoas que querem buscar, então, um projeto de neuroarquitetura? O que ela tem que ter claro, assim, na mente dela na hora dessa busca? Ou não, você pode ajudar esse cliente... Eu posso ajudar. A descobrir o melhor caminho ali para aquela situação. Quanto mais clareza, claro que é muito melhor a pessoa quando ela entende o que ela precisa, mas ela precisa ser uma pessoa que ela esteja disposta a se entregar no processo, porque é muito mais do que pensar em levantar uma casa, em levantar um comércio, é um processo psicológico, ela precisa entender como é que funciona e estar aberta a ouvir também. Porque muitas das vezes a gente acha que nós temos uma dor e ela vai ser solucionada de X forma. E eu, como profissional, eu vou chegar para ela e falar, X forma soluciona, mas nós temos A, B, C, D, que também vão solucionar e às vezes muito melhor e que você não sabe, porque é engraçado que o óbvio, ele não é óbvio até que você mostre para a pessoa que é óbvio. Então... E mesmo o óbvio tem que ser dito. Ele tem que ser dito, porque o óbvio, para ser óbvio, ele precisa ser dito. Por que uma porta abre da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda? Para mim é óbvio que ela tem que abrir por um outro lado, mas para o cliente não é. E você tem que explicar para ele esse seu óbvio, porque ele não é arquiteto, ele não é dono de um salão de beleza, ele não entende. É igual cortar um cabelo, você mostra aquela foto, eu quero ficar assim. Não minta para o seu cliente. Ele não é uma criança, ele precisa saber que aquilo às vezes não funciona e que você vai ter uma ideia que realmente vai ficar lindo nele. E que ele vai chegar na casa dele e depois não vai conseguir sustentar aquela imagem, Exato. Né? Então, assim, tudo é muito importante. Eu acho que um dos pontos que a gente aprende na neuro, na pós, na vida, seja verdadeiro. Por mais que às vezes doa você chegar para o seu cliente e falar que o que ele sonha, que ele construiu de expectativa na mente dele, não funciona. E conheça, né? Conheça o seu cliente e conheça você, o que você quer entregar. Porque eu estava vendo, né? Essa semana
eu vi algumas reportagens e tal, tá muito na moda, então trazer aquele café gourmet, pegar aquela xícara, encher de Nutella ali na borda e servir naquela xícara. Ai, que eu acho um desgaste. Ai. Mas a sua cliente, ela adora um café de coador. E aí você tá lá querendo imitar a amiguinha que faz aquele café gourmet, que tá todo mundo agora fazendo isso e acha que deixa de vender o coador. Isso é atendimento e isso às vezes não é atendimento. Então, não fique ligado, não se compare. Trabalha isso que ele está falando, trabalha de trazer para você realmente quem é seu cliente e qual é a necessidade dele, o que ele gosta, porque hoje em dia você passa o café no coador na hora, tal, aquilo, tem umas pequenininhas, coisa mais linda. E traz é uma delícia, traz uma proximidade, uma afetividade. Uma afetividade, uma então, memória. É um café feito na sua casa, é uma memória antiga. Muito legal, não precisa ser aquela xícara da Tânia Bolhões, que né, é maravilhosa, tal, né? Ninguém tá falando disso, com aquela borda de Nutella, com aquela borboleta saindo de dentro. Gente, que não vai deixar para de ser lindo. Fazer igual a todo mundo, né? E que não vai deixar de ser lindo, mas quando você tem uma certa exclusividade, igual você falou, você não é igual a todo mundo, que você tem o seu, vende mais. Vem, você não precisa fazer igual o outro, porque está dando certo para o outro, traga aquilo que está dando certo para o outro no formato seu. E se você não consegue imaginar roupa, isso, né? E se você não consegue pensar nisso, procure um profissional que vai te auxiliar. Às vezes é um profissional de arquitetura, às vezes é um profissional de design, marketing, às vezes é um profissional que tem uma visão macro de empreendedorismo, de empresa, que ele vai chegar para você e falar assim, o seu produto funciona, só que se você vender ele assim, é melhor. Mas não é necessariamente você mudar o seu produto ou sua forma de fazer aquilo. Às vezes é só uma metodologia, é só um sistema, é um ajuste que você está errando. Porque a gente é empresário, a gente não faz tudo. Sim, nem precisa. E a gente não sabe tudo. E aí é saber qual profissional que você vai trazer junto com você para alavancar, para te ajudar. E aí na residência é a mesma coisa. Você tem as suas dores, você sabe o que funciona e o que não funciona, mas até certo ponto. Porque, gente, a singularidade, a individualidade, ela tem que ser respeitada e é isso que diferencia, né? Tanto no comércio, quanto na sua casa, quanto em qualquer coisa que você for fazer na sua vida. E aí, vamos lá, Miller, a pessoa quer te procurar, como é que ela chega até você? Faz agora seu pitch de vendas. Tá, vamos lá. Eu mudei para cá, para São Paulo, a Paty sabe, faz 7 meses. Justamente por essa questão de uma cidade mais movimentada e tudo mais. Hoje você me acha no Instagram, Miller Dietrich, eu acho mais fácil a gente vai escrever embaixo, porque é família alemã, então um nome um pouco mais complicado. Me acha pelo WhatsApp, 14 99106 5898. Vamos por aqui também. E hoje eu trabalho muito home office, porque eu acho que um atendimento, ir até o meu cliente, ou, igual eu falei, marcar num café, marcar direto numa loja para explicar para ele alguma coisa que ele já tenha dúvida, eu tenho uma qualidade de uma experiência um pouquinho melhor. E já abrevia, né? Eu já abrevio, por exemplo, de um cliente que adoram tecnologia. Por que não fazer a primeira reunião numa loja de automação, que ele vai tirar já todas as dúvidas dele antes de fechar um projeto comigo? E aí eu vou gerar uma conexão com ele que, por mais que ele procure, às vezes, outros profissionais, mas ele vai lembrar do meu atendimento. Sim, sem dúvida. Então, gerar esse tipo de confiança na pessoa. Então, me manda uma mensagem no WhatsApp, me manda uma mensagem no Instagram, tire suas dúvidas, ela vai deixar aqui embaixo tudo explanado. Faço reuniões online, não é um problema porque eu atendo o Brasil inteiro, então eu já tenho obras no Pará, no Tocantins, em Brasília, em Minas, em Manaus, Rondônia, aqui em São Paulo, no Sul, estou para captar alguns clientes. Então, assim, geografia não é uma coisa que impede, a gente sabe que hoje em dia com a parceria você consegue fazer projetos em outros locais, contratando uma pessoa para medir, por exemplo, a obra lá para mim em outro espaço, e eu produzir o seu projeto inteiramente online. Isso também, eu adoro viajar, então assim, quer me chamar para viajar também? Vou para Bahia, a gente vai, não tem problema nenhum. Me deslocar, levo o meu notebook, não tenho esse problema de me deslocar e trabalhar em outro lugar, isso ajuda muito na profissão, que é uma coisa que eu procurava muito, ter liberdade geográfica de trabalho. Então, pegar o meu computador e viajar para fora, por exemplo, ficar um mês fora, mas trabalhar normalmente, trabalhar durante a semana e no final de semana aproveitar e estar em um lugar diferente. Então, tem como me achar, não sou uma pessoa difícil,
me procure, tire suas dúvidas. Eu sei que a neurociência é um campo extremamente novo no Brasil. Nos Estados Unidos já é um estudo para mais de 20 anos já que estão se estudando essa questão da neurociência, não só na arquitetura, mas no marketing, em várias outras áreas, na pedagogia, por exemplo. E sei que é difícil entender, porque é muita coisa. São muitos detalhes, né? E é muito termo. Então, quando a gente entra numa parte mais científica, vai dificultando o entendimento. E nada melhor do que você procurar um profissional para tirar a dúvida sobre aquela situação ou aquele determinado assunto. Então pode me chamar, pode me contatar, que eu tiro as dúvidas sem problema nenhum, até mesmo profissionais da área. Tenho os meus cursos, tenho as minhas mentorias, eu tenho alguns produtos de tirada de dúvida e tudo mais, então fique à vontade. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que compartilhem esse podcast, porque isso tem muita informação e faz toda a diferença no seu comércio, na sua vida pessoal, no seu escritório, né? Em tudo mais onde você queira aplicar a neurociência que veio para ficar, que age de forma consciente e inconsciente. Agora isso aí, ó. Ganhei até um bordão já. Tá vendo? Você quer falar mais alguma coisa? Você acha que... Eu acho que finalizou, eu acho que é um assunto para mais um podcast. Às vezes, se a gente quiser pontuar em um determinado assunto, se as pessoas ficarem muito curiosas, mas eu queria falar só sobre casas. A gente pode fazer um outro só sobre casas, falando só sobre como eu melhoro, por exemplo, sintomas de depressão, de ansiedade, de pessoas que precisam desse tipo de tratamento. Como é que eu faço na minha casa para melhorar isso? Então, dá pra gente permear isso, né? É isso, gente. Então, quero que vocês possam compartilhar, entrem em contato com o Miller. Ele, como ele falou, ele é extremamente acessível. Qualquer coisa me manda mensagem que eu direciono e a gente vai aí trocando ideias e trocando cada vez mais informações. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau.